Galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras, porque tá chegando. É sábado a grande decisão, o jogo da vida do Palmeiras. Por que eu falo jogo da vida? Porque é Mundial de Clubes. E qual é o sonho do torcedor palmeirense? Ganhar um campeonato. Este Mundial de Clubes é difícil pra caramba? É, mas temos que fazer uma grande partida neste sabadão às 13 horas contra o Botafogo. Pegamos uma equipe brasileira, uma equipe que a gente conhece muito bem. Esse Botafogo não é aquele Botafogo do ano passado, onde tinha o Almada, onde tinha o Luiz Henrique, onde era uma equipe ali muito superior a este Botafogo desse ano. Estou falando que vai ser fácil? Não. A equipe do Botafogo mostrou nesse próprio Mundial, quando venceu o PSG e fez uma partida ali que levou o gol no finalzinho contra o Atlético de Madrid, que é uma grande equipe, tem muita qualidade. Só que eles jogaram retrancado contra essas duas equipes. Jogaram retrancado. E na primeira rodada, quando ele pegou aquele timinho lá da MLS, quando eles jogaram ali mais tranquilo, de igual para igual, atacando, sofreram bastante contra aquela equipe. Aquela equipe conseguiu finalizar 23 vezes contra o Botafogo. Então, como será que o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras? Vai vir retrancado? Vai jogar por uma bola? Vai deixar o Palmeiras sufocar o Botafogo? Qual será a estratégia do Botafogo? Eles vão vir para cima do Palmeiras, vão dar espaço, vai ser jogo de trocação, vai ser um com medo do outro. O Palmeiras também vai jogar retrancado, o Palmeiras vai dar a bola para o Botafogo para querer também jogar pelos contra-ataques, porque pode acontecer isso também, né? Conhecemos muito bem o nosso treinador Abel Ferreira, que às vezes é medroso pra caramba. Então, são essas suposições que eu estou falando aqui para vocês, para o jogo deste sábado, torcedor palmeirense. Olhe bem, eu já começo o programa também com a notícia bombástica vinda aí do jornalista Jorge Nicola. Rafael Veiga pediu para sair do Palmeiras, meus amigos palmeirenses, e essa notícia ontem à noite bombou nas redes sociais, na web, em todos os lugares, meus amigos palmeirenses. Rafael Veiga, que caiu muito de rendimento, jogou até 2 jogos aí como titular, porque o Abel Ferreira é teimoso pra caramba. E pra mim, o Abel colocando, olha bem, na minha opinião, na minha visão, o Abel queimou o Rafael Veiga, porque o Veiga não estava jogando bem. Era melhor deixar ele no banco e colocando no segundo tempo, como o Abel fez na primeira rodada. A gente não criticou muito o Veiga quando ele entrou contra o Porto. Meus amigos palmeirenses, não criticamos a atuação do Veiga. Criticamos as atuações do Veiga quando ele começou de titular. Lá no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, não jogou nada, o Palmeiras perdeu. Contra o Al-Ahly, começou como titular, foi horrível. Contra o Inter de Miami, começou como titular e foi horrível. E por que, para mim, ele queimou? Porque quando ele tira o Rafael Veiga no intervalo, nos 2 jogos, ele viu que errou pra caramba e queimou o Rafael Veiga. Então, eu teria deixado o Veiga no banco, iria colocando o Veiga para jogar os 15 minutinhos finais de cada partida dessa, meus amigos palmeirenses. Então, pelo amor de Deus, seu Abel Ferreira, você errou pra caramba e a gente espera que você não erre aí contra o Botafogo. Mas olhe bem, a assessoria de Rafael Veiga negou as informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, que afirmou que o meia teria pedido para deixar o Palmeiras. E aí, torcedor palmeirense, vou deixar uma pergunta para vocês agora. O ciclo do Rafael Veiga, do palmeirense, ídolo eterno, que o Veiga já é ídolo eterno por todos os feitos que ele fez com a camisa do Palmeiras. Todos os gols decisivos, todos os gols em finais, contra Flamengo, contra outras equipes também, jogos de mata-mata. O Veiga é ídolo eterno do Palmeiras. O que o Veiga fez em gols decisivos, ele já superou muitos jogadores do passado. Não estou falando de bola jogada, não, pelo amor de Deus.
Estou dizendo que o Veiga joga mais bola do que o Alex, não. Mas em gols decisivos, em finais e tudo que ele já fez, ele já superou o próprio Alex. É isso mesmo. Estou falando de Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Estou falando de Palmeiras, com a camisa do nosso grandioso Palmeiras. O Veiga superou Alex, superou Edmundo, superou o próprio Evaí. O próprio Evaí falando de gols em finais. Gols em finais, meus amigos palmeirenses. Você concorda comigo? Estou falando alguma besteira? Estou falando algum absurdo, meus amigos palmeirenses? Mas a pergunta é, está chegando o final do ciclo do Rafael Veiga? O Veiga, no final desta temporada, se ele não mudar, tem que ser vendido, tem que mandar embora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Uma pergunta muito difícil, porque o Rafael Veiga é palmeirense desde pequeno. A gente gosta muito do Rafael Veiga, mas é aquela coisa, né? A gente mandou também, já mandou o Filipão embora e o Dudu, do mesmo jeito que eu falava com o Dudu. A gente mandou o Dudu também embora, meus amigos palmeirenses, porque a gente também não pode mandar o Rafael Veiga se caso ele só cair de rendimento. Então, deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora vamos de boa notícia, torcedor palmeirense. Atualização médica no Palmeiras. Aníbal Moreno, desfalque na partida contra o Inter de Miami por conta de um edema na coxa direita, apresentou evolução e realizou aí atividade supervisionada pelo Núcleo de Saúde do Palmeiras. E Murilo, por sua vez, será reavaliado e passará por novos exames. Os resultados devem ser divulgados nesta quarta-feira. Então, uma grande notícia. O Aníbal Moreno, que fez 2 grandes partidas contra o Porto e o Al-Ahly, teve uma evolução e há grandes possibilidades de ele jogar sábado contra o Botafogo. Já o Murilo eu acho muito difícil. Lesão na coxa, não vai conseguir se recuperar até sábado. E a minha preocupação é o Bruno Fux, hein? Eu sei que é o Luizito Soares, joga muita bola, mas é o Soares com 38 anos de idade, sem joelho, passou por 2 do Palmeiras. O Lucas Evangelista não fez nem a falta. O Bruno Fux, totalmente infantil, bobo, levou aquele drible ali do Soares. Todo mundo sabia. A jogada do Soares ele puxa para dentro. Toda vez ele já fez muitos gols dessa forma. E o bobão do Bruno Fux foi todo abestalhado, todo abobado contra o Luiz Soares. Levou um drible ali e o Soares fez um golaço. Então a minha preocupação do jogo de sábado é o Bruno Fux contra o Botafogo, meus amigos palmeirenses. Então, deixa aí a sua opinião. Olhe bem, o meia Lucas Ribeiro, destaque do Mamelodi e autor de um dos golaços da Copa do Mundo de Clubes, revelou ser torcedor do Palmeiras. Sempre torci pelo Palmeiras, muito por conta do meu pai, que ama o clube e me fez acompanhar desde pequeno. Apesar de nunca ter jogado no Brasil, ele falou sobre o carinho pelo Palmeiras antes do duelo contra o Fluminense nesta quarta-feira. E aí, você assistiu esse time aí, Mamelodi? O centroavante dos caras também é bom, hein? Também é bom de bola, hein? Então, o meia Lucas Ribeiro, com certeza seria uma compra barata, não seria uma boa o Palmeiras contratar esse cara? Se você assistiu esse cara jogar, coloca aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Vamos lá, André Renner vê má vontade nas críticas ao Palmeiras de Abel Ferreira. É um time que caiu de rendimento, de fato, fez um jogo muito ruim ontem, mas é curioso a gente falar do Palmeiras como patinho feio, sendo que classificou em primeiro. Às vezes o Palmeiras me intriga. Vem uma crítica em cima do Palmeiras. O Palmeiras é o pior time brasileiro no Mundial.